Olá, mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Nós temos falado sobre que existem vários tipos de fatores que podem nos conduzir a viver uma vida saudável ou não. Bem, são fatores positivos que nós temos visto, são os bens essenciais, ou fatores negativos. Nós hoje iremos falar sobre alguns deles, mais especificamente o medo. Na verdade, o medo é um sentimento que tem muita força. Ele nos paralisa, bloqueia, atrasa e impede de nós vivermos uma vida saudável. O medo, esse sentimento, ele nos impede muitas vezes de nós realizarmos certas coisas na nossa vida, de nós lutarmos pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos, realizarmos os nossos projetos, alcançarmos os nossos objetivos. Muitas vezes esse sentimento, o medo, esse fator negativo, ele bloqueia, ele atrasa, ele embaraça a nossa vida, ele nos paralisa e até impede de nós alcançarmos e realizarmos os nossos objetivos da nossa vida e nos impede de viver uma vida saudável. Bem, infelizmente, nós ultimamente temos vivido essa situação de pandemia que tem assolado toda a humanidade. Na verdade, muitos de nós não temos sido afetados pelo vírus Covid, mas talvez possamos ter sido alcançados pelo vírus do medo. O medo, ele se instalou na sociedade. Todos nós temos os nossos medos, temores e receios e muitas vezes temos dificuldade em lidar com esse sentimento que ele vem para atrapalhar a nossa vida e nos impede de viver uma vida saudável. E quando nós nos sentimos assim, com esse medo, o que devemos fazer? Aonde nós devemos ir para aliviar esse sentimento do medo? A quem devemos recorrer quando nós sentimos medo? Saiba que Deus te diz neste dia: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, estas palavras são tão maravilhosas, são um bálsamo para a nossa vida. Quando nós nos sentimos com medo, muitas vezes as pessoas não nos podem ajudar. O que devemos fazer? Tomar calmantes para acalmar o nosso medo? Também acaba por não ser eficaz. Então, o que devemos fazer? O segredo está em buscar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, Ele tem palavras de consolo, de conforto, Ele nos alivia sobre esse medo que se torna um fardo pesado sobre a nossa vida, que impede de nós vivermos felizes e uma vida saudável. Deus diz assim: não temas, crê somente. Ou seja, não tenhas medo, tem fé. Quando nós canalizamos as forças do medo para a fé, nós sentimos um alívio, nós somos libertos do medo. Deus diz para nós não termos medo, mas sim nós acreditarmos, nós temos fé, nós confiarmos em Deus, que Ele nos ajudará certamente a vencer as nossas dificuldades, a vencer, a ultrapassar e superar esse sentimento do medo. Na verdade, várias vezes nós encontramos na Bíblia que Deus nos diz que nós não devemos ter medo, não temeremos. Como, por exemplo, em Salmos 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então aqui Deus diz que nós, independentemente de seja qual for as circunstâncias, nós não devemos temer.
Porque Ele é a nossa luz, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos ilumina, Ele é a força da nossa vida. Então, a quem temerei? De quem nos recearemos? De quem e do que nós nos recearemos ou temeremos? Também, em Salmo 23 diz: ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Então lá está o não temer, não temeremos, porque Deus está conosco. Ainda que a terra se mude, ainda que aconteçam as maiores calamidades à face da terra, não temeremos, em Deus confiaremos. Porque o Senhor, Ele é o nosso ajudador, não temeremos o que nos possa fazer o homem, as circunstâncias ao nosso redor, as situações, as tribulações, as aflições que vêm para nos trazer medo. Deus está conosco. Se você confiar e buscar a Deus, certamente Ele trará o alívio para esse sentimento do medo que nos paralisa, que nos bloqueia e inclusive até impede de vivermos uma vida saudável. O medo, ele é oposto à fé. Porque o medo, ele é um sentimento, ele é uma fé negativa. Quando temos medo, nós não temos fé. O medo é oposto à fé e se nós tivermos fé, nós não temeremos. Veja, aqui em Mateus 14, 28 e 31, ele fala de uma história em que os discípulos de Jesus, eles iam atravessar o rio para o outro lado. E durante o seu caminho, essa trajetória, surgiu uma grande tempestade. Quase que o seu barco, eles se afundavam. Então eles tiveram medo. Jesus, no entanto, apareceu e isto foi aquela história em que Pedro andou por cima das águas para ir ter com Jesus. Ora vejam, aqui no versículo 28 do capítulo 14 de Mateus diz assim: e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Bem, aqui nós vemos que, mais uma vez, ele teve medo e nós aprendemos que o medo, ele é oposto à fé. Porque Jesus disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, é engraçado que Pedro, ele ia a caminhar por cima das águas. Nós podemos transportar isso para a nossa vida quando nós vamos fazer algo assim que nos transcende, que excede o nosso limite, as nossas capacidades, vai além da nossa limitação. Então nós, por vezes, nós temos que percorrer esses caminhos e nós, às vezes, nós vamos nos depararmos com esse sentimento do medo. E o que é que esse sentimento faz? Ele nos faz afundar. Então, quando nós percorremos uma situação, um caminho, um problema, nós não devemos ter medo, porque o medo, ele nos faz afundar, ele nos faz perder as forças, ele nos faz perder a visão, a perspectiva. Então, quando ele começou a afundar, Jesus disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, ele não disse: Homem de pouca fé, por que tiveste medo? Então, a dúvida, ela trabalha em conjunto com o medo, porque quando duvidamos, essa dúvida acaba por originar o medo e esse medo é falta de fé. Então, esses sentimentos, esses fatores negativos, eles nos levam a afundar na vida, eles nos impedem de viver uma vida saudável. Então saiba que neste dia Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de amor, mas Ele nos deu um espírito de ousadia e de conquista para que nós possamos vencer e possamos viver uma vida saudável. Por hoje é tudo.
Adeus e até à próxima. Mantenham-se saudáveis.